E aí, pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo não suporta o Palmeiras dentro do Morumbi e acaba perdendo um jogo que a atuação foi muito discutível. Santos até tenta, mas só empata com o Curitiba e vê a parte de cima da tabela ficar cada vez mais longe. E o Corinthians continua na má fase, empata com o Cuiabá em casa e a temporada fica sem sentido. Quer saber mais? Vem comigo! E antes de começar, eu já quero pedir para você, se você gosta do conteúdo que eu faço, se você acha que é relevante e quer que outras pessoas, né, tenham esse conteúdo recomendado, curte aí, compartilha, por favor, se inscreve, vai ajudar muito o meu trabalho aqui, vai me dar um ânimo também para gravar, beleza? Você que gosta, curte aí. Começar falando um pouco do Santos. O Santos visitou o Curitiba, que é o único time que não venceu nenhum jogo ainda nesse Campeonato Brasileiro. E o Santos tem passado por um momento de crise, né? É difícil você falar por causa do elenco, por causa da diretoria, o Santos tem uma série de fatores que está causando isso, né, que vem acontecendo. O Santos está numa crise sem fim, 8 jogos sem vencer, se eu não me engano, 8 ou 9, eu não sei se foi 8 com esse do Curitiba, mas está um tempo sem vencer, não consegue manter uma constância, às vezes até faz um jogo bom, mas aí chega no outro jogo já despenca né, a fase do time, não consegue se manter, não tem instabilidade, o time é muito instável, o time não consegue jogar 5 jogos bem, o time joga um jogo bem e 5 mal, entendeu? E contra o Curitiba o Santos nem jogou tão mal, na verdade foi um show de horrores dos dois times, né? Mas o Santos acabou não perdendo, que pelo menos era o esperado, né? Normalmente no Brasileiro a meta é você vencer em casa e empatar fora. O problema é que o Santos não tá vencendo em casa e fora tá perdendo também, né? Então é complicado. O Santos precisa começar a vencer, e principalmente contra esses times mais fracos, para tentar almejar algo maior no Campeonato Brasileiro. Porque só brigar para não cair de novo é muito ruim, até porque o Santos já foi eliminado da Sul-Americana, já foi eliminado da Copa do Brasil. O Santos só tem o Brasileiro e precisa lutar para, né, pelo menos uma vaguinha na Sul-Americana ali, pelo menos, né? Então, não tem muito o que falar do Santos. Eu tenho até um pouco, às vezes, de dó pelo elenco que o Santos tem, pela forma que a diretoria vem conduzindo o clube. Mas, uma notícia que eu acabei de ver aqui, aliás, eu vou até passar para o vídeo. As negociações com a W Torre, que é a empresa que quer colocar os name rights no estádio do Santos, quer colocar o seu nome no estádio do Santos e colocar uma quantia interessante de dinheiro no clube. Para isso, as negociações avançaram e as duas partes estão muito otimistas para que o acordo seja selado. Isso seria muito bom para o Santos, mesmo que eu acho que assim clubes de muita tradição não deviam fazer isso, mas se é a única forma necessária, né? Então, muito bom para o Santos. Espero que saia dessa má fase e consiga voltar a ser um grande Santos, né? Agora falando do Corinthians um pouco, aliás, curiosamente, quando o jogo começou eu estava lá em São Paulo, quase do lado do Itaquera, né? O jogo foi no Itaquerão, o Corinthians recebeu no Cuiabá. Eu tava quase lá do lado, pena que eu já tinha que ir embora no sábado à noite mesmo, senão talvez eu até tivesse assistido, mas falando agora um pouco do jogo, o Corinthians não consegue também, é outro time, parece até que eu tô falando do mesmo time. É óbvio que são aspectos diferentes, né? Porque o Corinthians tem um elenco que, na minha opinião, muito melhor que o Santos, até melhor que o do São Paulo, né? Mas não consegue manter uma atuação legal, não que tenha tido uma atuação boa nos últimos jogos, tá? É que assim, teve aquela atuação mágica contra o Galo, mas tirando isso, né, venceu o Fluminense, se não me engano, no Itaquera, faz 2 semanas, mas também nada muito acima, né, torcedores, calma. Só que foi, assim, não conseguiu criar, não conseguiu jogar. O Luxemburgo, às vezes parece que ele não quer jogar, que o Corinthians vem para empatar. O Corinthians até tenta, assim, às vezes, dar umas respeitadas assim, mas o time tá jogando dentro de casa, o time precisa tentar fazer uma pressão, precisa tentar, aliás, por ser o Cuiabá, com todo respeito, né? Sei lá, um torcedor cuiabano que tá aí me assistindo, mas o Cuiabá subiu recentemente a Série A, tem tentado ganhar seu espaço, né? E vamos falar a verdade, o Corinthians cresce muito jogando dentro de casa, então precisava dessa vitória. Precisava principalmente apresentar um bom futebol, né? O Luxemburgo pediu 10 jogos para a diretoria do Corinthians, esses 10 jogos já foram e ele tem 2 vitórias em 11 jogos. Né? Eu acho que ele está vivo ainda pela classificação na Copa do Brasil, né? Claramente. E é isso que a gente quer ver do Corinthians, na realidade. É esse o ponto que eu quero chegar. Você não precisa, é óbvio que é muito legal, né? Você apresentar um futebol bonito, você jogar bem, só que não precisa de tudo isso. Se você fizer o arroz com feijão ali e falar,
vamos lá, colocar o jogador na sua devida posição, ajustar ali a mente dos jogadores, ajustar o ânimo dos jogadores e falar o seguinte: a gente tá jogando em time grande, vamos lá, vamos pra cima. Não importa quem tá do outro lado, mas dessa vez era o Cuiabá que tava do outro lado, assim como fez contra o Galo. Contra o Galo, o Corinthians parecia um outro time do que jogou no sábado, né? Tanto que venceu o jogo por 2-0. E é normal, é do jogo. Se o Corinthians não tivesse passado, poderia ter até resolvido no tempo normal, poderia ter feito 3-0 no Galo. Mas se não tivesse passado, era do jogo. O Corinthians suou a camisa, suou sangue contra o Galo. Mas nesses últimos jogos não. Contra o Cuiabá não. Contra o Del Valle eu não vou nem falar nada. Mas não tem conseguido, entendeu? Manter a vontade nos jogos. Até eu não acho que é o elenco limitado do Corinthians, né? Mas parece que o Luxemburgo não está conseguindo rodar esse elenco direito. Aí o time sofre com lesões do Renato Augusto, por exemplo, o Paulinho. E é triste, né? Ver assim a situação do clube. Eu não sei se o caminho é a demissão do Luxemburgo, né? Porque antes mesmo do Luxemburgo chegar, já estava numa situação ruim. Ele tentou para chegar a salvar. Ele chegou para tentar salvar esse time e não conseguiu, né? Óbvio que diminuiu o desastre, né? Fora da Libertadores o Corinthians já estava praticamente, mas da Copa do Brasil ele conseguiu salvar essa situação. Vamos ver agora, ele vai ter, se eu não me engano, 11 dias sem jogos para treinar por causa da parada da data FIFA, né? Todos os times. E essa parada eu espero que seja boa para o Corinthians, porque o Corinthians precisa começar a mostrar regularidade e resultado principalmente. Agora falando do São Paulo e do Palmeiras, óbvio que é inevitável a zoeira, né? Os palmeirenses, e aproveitem, né? Tem que zoar mesmo. O Palmeiras ganha tudo ultimamente, ganha de todo mundo ultimamente. Mas pra torcida São Paulina que quer escutar a verdade, é um choque de realidade. Ponto. Né? Eu vi muitos São Paulinos aí falando: não, jogamos bem, tal, tal, tal. Não, gente. Eu não tô dizendo que o São Paulo não jogou bem, né? Óbvio que quem joga bem faz gol, cria chances claríssimas de gol. São Paulo não criou chances claríssimas. Até criou uma ou outra ali, mas não conseguiu fazer o gol. Porque futebol você ganha com gol. Foi o que o Palmeiras fez. O São Paulo terminou o jogo com 66% de posse de bola. Contra 34% do Palmeiras. O São Paulo chutou mais no gol. Chutou mais para fora do gol, mas finalizou muito mais. Trocou muito mais passes. Teve mais volume de jogo. Isso eu não estou menosprezando o Palmeiras. O palmeirense e até nós, torcedores rivais, sabemos do potencial desse time. Do quanto esse time, quando precisa, joga. Isso é inevitável, né? Só que, assim, nós, São Paulinos, temos que entender uma coisa. A gente está em reestruturação, o elenco é limitado. Na minha opinião, o elenco do Corinthians e do Palmeiras ainda são muito superiores ao do São Paulo. Talvez do Corinthians não tanto superior, mas eles ainda têm jogadores que, na minha opinião, decidem mais que os do São Paulo. E além do choque de realidade, pelo menos, deu pra ver que dá. Assim, não vai ser surpresa pra ninguém se o Palmeiras eliminar o São Paulo da Copa do Brasil. Não é surpresa pra ninguém. Mas também, na minha opinião, não vai ser surpresa se o São Paulo conseguir, assim como no ano passado, eliminar o Palmeiras. Mesmo se com muito esforço, ou para alguns com a ajuda da arbitragem. Óbvio que isso não existe, nem ajuda da arbitragem, só que a arbitragem é horrorosa. Mas consegue, porque assim, o São Paulo, como eu falei, teve até volume de jogo, jogou bem, não conseguiu fazer o gol, que é o mais importante, esbarrou às vezes no Everton, às vezes em finalizações ruins dos jogadores do São Paulo. Aliás, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é algo que tem me irritado muito. Mas teve um volume de jogo bom, né? Então, torcedores do São Paulo, até pra mim mesmo, porque a gente se anima muito, né? A gente é muito iludido, né? O time ficou 11, 12 jogos sem perder. 12 jogos sem perder. Aí perde em casa pro Sport, quase perde a classificação, mas beleza, pum, conseguiu. Aí perde pro Grêmio, até jogando melhor, muito melhor, né? O segundo tempo não conseguiu empate, normal. Aí ganha de 5-0 do Tolima agora, perdeu pro Palmeiras. A gente tem que entender alguns resultados que são normais, né? Não é crise porque perdeu pro Palmeiras. Óbvio que, assim, pela forma que foi, né? Porque o São Paulo toma 2 gols de 2 saídas de bola errada. No caso do Arboleda, do segundo gol do Henrique, não foi uma saída de bola errada, né? Mas que foi um erro individual. E isso é triste, porque a gente primeiro tem o choque de realidade e dá pra perceber que o time não falta tanto, né? É um choque de realidade de ver que realmente a gente está atrás ainda do Palmeiras em questão de elenco, de estrutura, de diretoria, investimento, obviamente, principalmente investimento, né? Mas não falta muito, né? Então, o que eu acho que o São Paulo deveria fazer, primeiro, é não trazer...
Nossa, eu não consigo explicar a minha felicidade em ver que o Marinho não vem, né? Pelo menos até agora, as informações que têm chegado é que o Marinho não virá para o São Paulo, não vai ser jogador de São Paulo. Isso é muito bom, porque o Marinho ia ganhar cerca de 500 mil, 450 mil por mês. Ia ser o teto salarial do São Paulo, praticamente. Se eu não me engano, o Luciano e Caleri ganham mais ou menos isso. Para um jogador velho, que nunca ganhou nada, foi protagonista naquele Santos que, para falar a verdade, todo mundo sabe, era um Santos limitadíssimo. E no Flamengo não conseguiu jogar, nunca conseguiu jogar no Flamengo na realidade. Desde que ele chegou, ele foi banco, né? E até uma época no Santos ele não conseguiu jogar. E ao invés disso, investir no próprio clube, por exemplo, jogadores de dentro da base, ou às vezes pagar dívidas que está com os jogadores, trazer jogadores mais novos, mais apostas, jogadores que querem mostrar o seu valor no futebol ainda. Porque o Marinho não quer, o Marinho já fez o dele, tá bom, tá 32, 33 anos, já tá velho, entendeu? E eu acho muito melhor do que isso, até a contratação do Pato, que é um jogador assim, mais velho que o Marinho, que eu acho muito melhor que o Marinho, muito melhor. O Pato ele é habilidoso, ele sabe jogar futebol, ele só não quer às vezes, mas ele sabe jogar futebol, isso fica nítido. E que vai ganhar muito menos, e vai ganhar por metas ainda, então se ele jogar bem ele vai ganhar mais do que o Marinho, entendeu? São Paulo não tem que investir nisso, São Paulo tem que investir em si mesmo, investir em base, investir em jogadores que querem mostrar o seu valor dentro do clube, investir realmente no clube, porque investir em jogador assim, como o Marinho, não vai dar certo. Tem que fazer como o Palmeiras, que faz um trabalho de scout muito interessante, tem que investir na própria base, tem que investir na infraestrutura, por exemplo, no próprio estádio, no CT de Cotia, em várias coisas, ao invés de ficar trazendo esse tipo de jogadores. Então, aos torcedores são paulinos, essa derrota, assim, eu sinto que não foi justa. Nossa, eu dei mó volta, né? Falei muito do São Paulo, assim, nada a ver, mas essa derrota foi justa pro Palmeiras, eu achei até. A gente sabe, assim, eles têm jogadores que decidem, né? Não adianta, eles têm um elenco melhor, né? A gente vê quem entra dos dois lados, por exemplo. O São Paulo tem na ponta direita o Alisson. Os caras têm o Dudu, os caras têm, não sei, o Rony, né? Jogadores bons. O Arthur. Nossa, o Arthur, meu Deus. A gente tem o Alisson, os caras têm o Dudu. Entendeu? Então não dá pra você, né? Óbvio que dá pra ganhar na vontade. E o São Paulo até, eu acho que não é que não foi. A derrota foi justa acontecer, pelo que o São Paulo errou. Num clássico você não pode errar o que você errou. Mas, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de vontade, dá pra ganhar. Entendeu? Então, o São Paulo tem que manter a cabeça no lugar. Não foi. Né, essa derrota do Palmeiras faz parte, obviamente, até porque a gente já eliminou eles ano passado de Copa do Brasil, fomos campeões do Paulista 2021, se eu não me engano, com o Crespo em cima do Abel, aliás, né? E é isso. Agora falar sobre alguns jogadores do São Paulo. O Caleri tá devendo em jogos grandes, tá? Tem muito São Paulino que não quer escutar isso, mas o Caleri tá devendo em jogos grandes. Me diz o último clássico contra o Santos não vale, tá? Porque contra o Santos, não desmerecendo o Santos, mas, por exemplo, o Paulo ganhou de 3-1 da outra vez que jogou contra o Santos, né? Então, e um jogo fácil, um jogo tranquilo. Que o Caleri, aliás, fez o gol, fez um dos gols. Qual dos últimos jogos grandes o Caleri tem aparecido? Assim, pra decidir. Por exemplo, contra o Palmeiras. Agora, não apareceu. Contra o Corinthians lá na Arena esse ano. Não apareceu. Entendeu? Contra o Grêmio ali, ele fez um gol, legal, tal. Ele corre, eu sei que a bola às vezes não chega, porque o São Paulo não tem um meio armador, mas ele tá devendo. Ele precisa aparecer nesses jogos, é pra isso que o São Paulo tem um 9. Entendeu? Ele perdeu uma chance ali que, assim, não é... que ele não acertou nem o gol. Assim, não era uma chance clara de gol, mas ele não acerta nem o gol. Aí teve aquele chute em cima do Everton, né? O São Paulo até criou chances, mas precisa definir, né? E o Caleri tá devendo um pouco. Óbvio que eu gosto muito do Caleri, né? Um dos meus jogadores, se não o jogador preferido do São Paulo hoje, mas tá devendo. Outro que tá devendo é o Luciano, que assim, até ele não jogou mal contra o Palmeiras, eu achei. Ele só às vezes tenta cavar muita falta, né? Óbvio, ali, né? Do jogador às vezes, ele é marrentão que nem o Gabigol de vez em quando. Queria que ele fizesse tanto gol que nem o Gabigol, né? Mas tudo bem. Mas precisa melhorar também, tá devendo muito. O São Paulo, na quesito finalização, tá deixando a desejar. O São Paulo, o meio-campo do São Paulo com o Dorival é outro. Melhorou muito, cria muito mais. Tem jogadores que têm crescido muito. Pablo Maia, Gabriel Neves,
o Araújo. Tem muitos jogadores que vêm crescendo, muito, né? E jogado bem. Só que os atacantes precisam definir. E eu vou finalizar o assunto de São Paulo aqui, já falei muito. Óbvio que eu sou São Paulino, né? Mas sobre o Abel Ferreira. Eu gosto muito do Abel. Meus amigos palmeirenses sabem que eu gosto muito do Abel, que eu admiro muito o trabalho do Abel Ferreira, que ele, na minha opinião, tá revolucionando o futebol. Mas o Abel Ferreira não pode fazer o que ele fez, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, é ridículo. E aí o árbitro alivia pra ele, né? Porque um treinador faz aquilo, é expulso, né? O Abel, assim, eu sei que às vezes alguns árbitros pegam no pé dele, obviamente, mas o Rafael Claus, né? Deixou passar. O Abel ficou batendo boca ali com o Caleri, fez a graça dele ali e nada. Entendeu? E às vezes ele quer polemizar muito o jogo, às vezes, e foi uma entrada nada a ver, o Caleri não fez nada, se não me engano era o Mike na dividida, ele não fez nada, e aí o Abel vai lá e reclama, aí fecha o tempo, aí, sabe, não... E aí no final, pra variar, né, o Klaus não acrescentou tempo praticamente nenhum de acréscimo, até porque o jogo já tava 2-0, mas, né, só falando do Abel, ele às vezes óbvio que ele é um ótimo treinador, não tô falando que ele não é um ótimo treinador, que ele como pessoa deve ser muito bom, depois até tem uma imagem dele conversando com o Caleri, mas ele tem que segurar um pouco os ânimos dele, né? Ele tem que ser um pouco mais tranquilo. Ele, se não me engano, ele já foi expulso. Mas por 20% dos jogos do Abel ele toma cartão. Então é algo muito surreal. É muito... Se fosse um treinador brasileiro, eu não tô falando que porque o Abel é europeu, porque ele ganhou alguma coisa, ó, passa pano pra ele. Não tô falando isso. Mas eu tô falando que às vezes ele exagera demais. Entendeu? E lances nada a ver. Então, né? Só isso, né? Espero que o São Paulo consiga bater de frente e ganhar do Palmeiras na Copa do Brasil. Porque o São Paulo até mereceu um resultado melhor do que o 2-0. Foi um resultado enganoso. O próprio palmeirense sabe disso. Mas precisa melhorar muita coisa ainda dentro do São Paulo pra gente conseguir ganhar esses jogos. Valeu, você que me acompanhou até aqui. Eu já falei muito, né? Derrota em clássico deixa o torcedor assim, né? Obviamente. Você que me acompanhou até aqui, obrigado. Deixa o like aí, curte, compartilha, se inscreve. Tamo junto. Obrigado.